Bom dia, boa tarde, boa noite, compras, rolê mais longo, tudo bem com vocês? Bem, gente, o negócio é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre segurança no trânsito e uma questão, cara, que me incomoda muito. Você sabia que a cada ano que passa está aumentando a quantidade de pedestres e ciclistas e outras pessoas são atropeladas no trânsito? E você quer saber como é que isso também é uma questão que está ligada ao aumento de acidentes com moto? E aí, você sabe disso? Você sabe qual é desse rolê? É isso que a gente vai discutir hoje, vamos lá! O negócio é o seguinte, gente, a gente tem dados que mostram que a cada ano que passa estamos tendo mais acidentes como atropelamentos de pedestres, ciclistas, inclusive mais acidentes com motoqueiros. E um dos motivos relacionados a isso, além da quantidade de motos, né, ter aumentado bastante, é a quantidade de SUVs no mercado. E aí, você sabia disso, que o aumento da quantidade de SUVs no trânsito aumenta a quantidade de atropelamentos? Isso, gente, não é um dado inventado, tá? Não é um dado maluco, não. Porque o negócio é o seguinte, as SUVs, né, elas são vendidas como uma coisa maravilhosa, sabe? Como um carro que é mais prático, como um carro que é melhor para a família, etc. Porém, isso é uma balela. As SUVs, elas são basicamente uma invenção da indústria para vender carros a um preço maior, fugir de algumas regulamentações e simplesmente conseguir botar carros mais caros na mão das pessoas. E pouco importa se isso é menos seguro para quem não está dentro deles. Que eles vendem toda essa questão que o SUV ela é mais segura para a pessoa que bate, etc. Mas e as pessoas que estão fora da SUV? Ela é mais segura? A questão é essa, não. E uma das questões relacionadas à falta de segurança para as outras pessoas é o tamanho da SUV. Olha esse troço aqui, ó. Olha a altura da frente dele e a altura da frente do carro ali da frente, o Etios, né? Eu vou passar isso aqui pra gente ver bem. Olha só, esse aqui nem é das maiores. Vamos só ver, ó, a altura da frente dela, né? Eu vou chegar ali no Etios, vocês vão ver a altura. Ó. Ó, tá vendo, ó? Tá vendo que no carro normal aqui, no hatch, né, no caso do Etios hatch, você vê que ele tem uma frente mais baixa. O que isso quer dizer? Que a pessoa que está dirigindo ele vai ter uma visão melhor da frente dele. E só isso é um aumento de segurança, tá? Porque isso deixa as pessoas vendo um ângulo melhor da pista, enquanto a SUV deixa um ângulo menor. Aí o que tem? Além disso, as SUVs, elas têm estruturas maiores que atrapalham a visibilidade e criam mais pontos cegos. Tem uma organização estadunidense que fez um teste, ela pegou um carro da Honda da primeira geração dele, quando começou, e pegou para agora, uma geração mais atual. O carro, gente, teve uma piora de 50% na capacidade de visualização. E por que isso? Por causa desses aumentos, sabe? Para ficar mais imponente, para parecer um carro maior, entendeu? Porque é o seguinte, a pessoa compra esses carros, ela compra para quê? Para se mostrar mais, não é pela praticidade, né? Porque virou uma coisa assim, da classe média, de você mostrar que tem dinheiro, né? O SUV é o carro do novo rico, é o carro da pessoa que se deu bem na vida, né? Olha esse aqui, ó, a altura da frente dele, ó, a altura da frente do outro carro. Tá vendo? Isso é claro. Isso que é muito fácil a gente ver. Então todas essas questões acabam trazendo uma maior insegurança para todo mundo que não está numa SUV. E tem outra questão, tá? A gente agora está tendo um monte de SUV elétrica e híbrida, que elas têm um problema maior, que é o seguinte, elas são mais pesadas do que as outras. E lá fora já está tendo problema de guarda-reios que não aguentam os impactos com esse tipo de carro. Porque os guarda-reios, eles são feitos pensando na segurança do peso de um carro normal, não num carro elétrico, né? Que tem um peso muito maior e outro, um peso embaixo, no assoalho. Isso muda toda a dinâmica. E isso é perigoso, né? Óbvio, pro dono do carro, porque em vários tipos de acidente, né? Ele pode simplesmente arrancar um guarda-reio e cair na ribanceira. Então todo esse papo, né, da indústria que SUVs são melhores,
são mais seguras. No fundo, gente, isso é só um papo para vender carro. Porque a gente tem que pensar o seguinte: a SUV tem esse papo de falar que elas são melhores para a família, etc. Isso não existe. Vamos pegar um Renegade aí, que é uma das SUVs de porta de shopping mais vendidas do Brasil, né? Ela, se a gente for pensar, o tamanho do porta-malas, tá? Ele não é maior do que o porta-malas, por exemplo, de um Palio Weekend, que era uma perua, né, que a gente tinha aqui no Brasil até bem pouco tempo. E eu estou usando ela porque ela é fabricada pela Fiat, né? Que é da mesma empresa que gerencia a Jeep, né? Então é tudo a mesma onda. E a gente vai ver isso, sabe? Tipo, todo esse papo de falar que a SUV, ela tem mais espaço interno, não sei o que. Na boa, não tem grande diferença de uma perua de qualidade, sabe? Tipo, isso é uma invenção. Isso é só papo do mercado para vender mais. E a gente tem que lembrar o seguinte: o mercado, ele vive de inventar falsas necessidades. E como eles viram que estavam precisando vender carro mais caro para ganhar mais dinheiro, a SUV caiu muito bem com isso. Então vamos acabar com as peruas, que era um carro que era parecido com o normal e o custo era mais baixo, e vamos tacar um carro maior para as famílias, falando que vai ser melhor para elas. Só que só falando, né? Porque não existe comprovação nenhuma. Isso acaba, gente, gerando alguns problemas, como por exemplo, o atropelamento de crianças em estacionamentos e perto das casas das pessoas. Também é outra questão que aumentou exatamente por causa dessa menor visibilidade que as SUVs demonstram. Então, simples assim, a SUV não é o carro família, tá? Esse que é o negócio. Só que tem uma coisa, né, gente? As grandes indústrias, né, a indústria automobilística, ela tá preocupada realmente com a segurança das pessoas, com a segurança dos pedestres? Não, ela não tá nem aí. O interesse dela é só acumular capital. Que a gente tem que sempre lembrar disso, tá? Todo mundo que tem o meio de produção, ele só pensa em como vai fazer para manter nesse seu lugar e cada vez obter mais capital. A ideia é só acúmulo de capital, não é melhorar nada. A indústria automobilística, ela não faz nada por interesse próprio de melhoras para quem anda nos carros ou para pedestres, etc. Se ela faz alguma coisa assim, é porque o Estado obrigou, fez alguma regulamentação que obriga. Porque se eu deixar por elas, todo carro seria uma caixa de matar gente mais barata possível, que eles iam vender o mais caro que eles conseguissem. E é basicamente isso. Então a gente tem que pensar muito bem que essa questão consumista e como é que o consumo afeta a vida das pessoas de diversas maneiras. Uma delas é com essa indústria do automobilismo, né? A indústria do carro, impondo todo esse esquema de você ter que ter um SUV. Igual aqui no Brasil, eu acho que a gente não tem mais nenhuma perua de linha. Aí uma, ó quanto, ó. Eu garanto que essa perua aqui, ela tem mais espaço interno, ela tem mais capacidade de volume para carregar coisas do que qualquer uma dessas SUVs de porta de shopping. Entendeu? E com a mecânica igual dos carros, com o peso parecido com um carro normal e com a mesma facilidade de direção. Enquanto a SUV não, ela é mais pesada, ela é maior, ela é mais difícil de dirigir. Então tudo isso vai gerar mais perigo para todo mundo, porque as pessoas não são melhores motoristas quando compram SUV. É o mesmo imbecil que não tem capacidade para pilotar um Uno, né, para dirigir um Uno, vai dirigir uma SUV gigante de 2 toneladas, como algumas chegam, ou uma caminhonete gigante, entendeu? É a mesma pessoa. A qualidade do motorista não aumentou, porém os riscos que ele gera ao pilotar esses carros grandes, né? Mas os riscos, né, que o motorista gera ao dirigir esses carros aumentou. Então essa equação não é nada boa pra gente que está num veículo pequeno nas ruas. Do mesmo jeito que uma pessoa no SUV vê menos pedestres, vê menos ciclistas, eles veem menos motocas. Entendeu? Então é isso, gente. Quanto mais SUVs, mais caminhonetes, mais veículos grandes nas ruas, mais perigo pra gente. Isso não é invencionice, isso não é birra com carro, não é nada disso. Tá certo que eu não gosto nada das SUVs, mas é uma questão mesmo de dados.
Tá certo, né, que na questão das motos tem muita questão do aumento da quantidade de venda de moto. Mas essa questão do perigo no trânsito, ela tá muito relacionada com essa questão de quem pilota os carros, né, de quem dirige os carros. E como as pessoas dirigem os carros, não tem treinamento específico nenhum para dirigir um trambolho gigante, acaba que a pessoa sai de uma autoescola para um carro enorme do qual ela não tem capacidade nenhuma de dirigir. E outra, né? As pessoas, por exemplo, andam com um carro igual esse daqui. Elas acham, né? Porque ele vai ter mais potência do que um carro pequeno. Ela acha que dirigir ele a alta velocidade é a mesma coisa. Só que não é, né? Ele tem toda uma mecânica, uma física diferente aplicada a ele. E a pessoa acha, né? Talvez que ela tem um tempo que ela dirige, não sei o que ela tem capacidade para dirigir esse carro bem. E não tem. Porque na boa, 99% dos motoristas são péssimos na direção dos carros, não entendem nada de pilotagem defensiva e tem um mínimo de capacidade motora para pilotar seus carros com um pouquinho de eficiência. Porém, eles fazem isso há bastante tempo e acham que são bons nisso, porque o costume, né, deixa eles assim. Vira um senso comum achar que eu dirijo há muito tempo, eu sei dirigir bem. O que não é verdade. Você só sabe fazer mal uma coisa há muito tempo, né? Acaba que você só tem uma resposta mecânica do seu corpo rápida para uma coisa que você faz há bastante tempo mal. E é basicamente isso. E se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que os motoristas que causam maior perigo para a gente, né, para os motocas, são os motoristas de SUV e caminhonete. E depois caminhão, ônibus, etc. E um dos motivos é esse, entendeu? Essa questão do tamanho, tá? Isso atrapalha muita gente. E vamos lá, me digam aí, vocês acham também que SUV é um grande perigo para um motoqueiro? Ou você acha que esse papo que eu tô é totalmente maluco, hein? Vamos lá, comente, dê like e vamos continuar esse papo no nosso querido comentário aí, ó. Um colega cheio de coisa aí, ó, no Himalaia, fazendo uma contramão bonita ali. Mas é isso aí, gente. Nos vemos no próximo vídeo. Mais grau, menos inveja. E vamos pilotar com cuidado. Vamos tomar cuidado com as SUVs de porta de shopping, com caminhão, caminhonete, etc. E vamos chegar bem em casa. Falou, até o próximo vídeo.